Oi pessoal, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo da nossa série aqui sobre impugnação administrativa, vantagens de se impugnar um auto de infração. E se você não assistiu ainda os dois primeiros vídeos, eu peço para que depois você assista também para que você possa entender melhor aqui a nossa discussão sobre esse tema. E hoje eu vou tratar da segunda vantagem em se impugnar um auto de infração de natureza tributária. Vou falar sobre o princípio da benignidade. E o que é esse princípio? Ele está posto lá no artigo 106, inciso 2, a linha C do Código Tributário Nacional. Por que ele é importante quando a gente está pensando em impugnar um auto de infração? Segundo o princípio da benignidade, se durante a defesa do contribuinte na esfera administrativa, ou seja, enquanto aquela empresa, aquela pessoa física, aquele contribuinte estivesse defendendo do auto de infração, se durante o processo administrativo surgir uma legislação tributária que lhe seja mais benéfica, que seja melhor para o contribuinte, essa legislação nova, ela pode retroagir de forma a beneficiar o contribuinte, mas apenas no que diz respeito à penalidade, ou seja, à multa aplicada ao contribuinte. Vale lembrar que o artigo 3º do Código Tributário Nacional, o legislador é bem claro em relação a isso, ele faz a diferença entre os conceitos de tributo e multa. Então, em um auto de infração, é possível que haja a cobrança de tributo mais multa punitiva. É o que a gente vê muito acontecer na prática. Se, durante a defesa administrativa, sobrevier uma legislação nova que beneficie o contribuinte, se aquela legislação alterar a multa que foi aplicada àquele contribuinte na data da lavratura do auto de infração, essa nova legislação ela vai retroagir para beneficiar o contribuinte no que diz respeito à multa. A alíquota do tributo não se altera, mas a multa sim, de acordo lá com o artigo 106 do Código Tributário Nacional. E por que esse artigo tem muita aplicabilidade prática? Porque na grande maioria dos autos, especialmente nos lavrados pelos estados, na esfera estadual, nós temos observado cada vez mais a cobrança apenas de multas por descumprimento de obrigação acessória. E nós temos observado também uma mudança constante dessas legislações dos estados no sentido de diminuir e simplificar as obrigações acessórias, diminuindo inclusive as penalidades para os contribuintes. Então essas legislações novas que vêm surgindo aí no decorrer dos anos, elas beneficiam o contribuinte. E aquele contribuinte que está se defendendo na esfera administrativa, muitas vezes de um auto de infração que diz respeito apenas à multa por descumprimento de obrigação acessória, ele vai poder se beneficiar dessa nova legislação que está estabelecendo para o contribuinte uma multa, uma penalidade mais branda em relação ao descumprimento daquela obrigação acessória. Então vejam que se esse contribuinte tivesse optado por não discutir o auto de infração na esfera administrativa, tivesse deixado escoar o prazo de defesa e o débito tivesse ido para a dívida ativa, ele não poderia ter se beneficiado dessa nova legislação que lhe era mais benéfica. Isso só foi possível porque ele não abriu mão da sua impugnação administrativa. Então aí vejam que outra grande vantagem em se apresentar a defesa administrativa é esperar por uma lei nova, mais branda, que possa retroagir para diminuir o valor da multa aplicada ao contribuinte. E no nosso próximo e último vídeo dessa série, eu vou falar sobre mais uma vantagem de se impugnar o auto de infração de natureza tributária. Se você curtiu esse vídeo, salva para você assistir depois, estudar sobre o assunto
e também compartilha com quem você acha que precisa saber disso. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.